Olá, estudantes dos primeiros anos dos integrados do Instituto Federal de Pirituba. Nesse segundo vídeo sobre figuras de linguagem, nós vamos tratar da metonímia. A metonímia é outra figura de linguagem muito importante, muito utilizada em língua portuguesa. Ela é bastante ampla, ela é dividida em várias categorias. E muitas vezes as pessoas confundem a metáfora com a metonímia. Então, nós vamos começar aqui pela definição, para a gente fazer essa distinção entre a metáfora e a metonímia, vendo que elas são coisas bem diferentes. Então, metonímia é a substituição de um objeto por um único elemento ou uma única característica que faz parte dele. Eu vou até melhorar, que faz parte dele ou que está relacionada a este objeto. Então, vamos relembrar que a metáfora é a aproximação de dois objetos de naturezas diferentes que têm uma característica em comum, e aí um substitui o outro. Por exemplo, meu amor tem olhos de estrelas, né? Agora, a metonímia, então, é só uma característica que já pertence ao objeto que vai falar, que vai substituir o objeto todo. Vamos ver com exemplos. Nas diversas categorias que a metonímia tem, a mais comum é substituir a parte pelo todo, ou às vezes até o contrário, o todo pela parte. Vamos ver. Milhões de olhos tristes assistiram aquele sétimo gol. Não sei nem se vocês já chegaram a ver isso, mas quem assistiu vai se lembrar dos olhos tristes. Então, qual que é a substituição aqui? O todo é pessoas. Então, na verdade, milhões de pessoas tristes assistiram ao sétimo gol. Mas as pessoas foram substituídas apenas por uma parte de seus corpos, que são os olhos. Por que a escolha dessa parte? Porque os olhos é que eram mais importantes naquele momento, tanto porque os olhos é que estavam assistindo, como também os olhos é que expressam a tristeza, por exemplo, com as lágrimas. Então, aí, substituição do todo, pessoas, pela parte olhos. Parecido aqui também, ó. Serão necessários muitos braços para reconstruir o país. Vamos pensar um país que passou por uma guerra e ele vai precisar ser reconstruído. Ele é reconstruído pelo trabalho das pessoas. Então, aqui a gente substituiu pessoas por braços, né? Então, serão necessárias muitas pessoas, o trabalho de muitas pessoas para reconstruir o país. Mas as pessoas foram substituídas por uma parte de seus corpos, os braços. Né? Por quê? Porque os braços é que representam esse trabalho. Então, essa daqui, substituir o todo pela parte, é a categoria mais comum da metonímia. Mas a metonímia também tem várias outras categorias nessa substituição que são muito comuns. Vamos ver, por exemplo, a substituição da obra, né, do conjunto, pelo autor, que é só uma parte desse conjunto. Então, exemplo, os alunos vão apreciar ler Machado de Assis. Mas ninguém lê o Machado de Assis, né? A pessoa, até porque ele já morreu, ia ser impossível também. Os alunos vão apreciar ler os livros de Machado de Assis ou as obras de Machado de Assis. Mas é muito comum a gente substituir, né? Em vez de dizer os alunos vão apreciar ler os livros de Machado de Assis, substituir a obra pelo seu autor, ler Machado de Assis. Mesma coisa aqui, ó. Ouvimos bastante Jorge e Mateus. Né? Ninguém fica ouvindo o Jorge e o Mateus, né? As pessoas ouvem as músicas deles, ó, tem um errinho aqui, as músicas deles, a música dessa dupla. Então, ouvimos bastante as músicas de Jorge e Mateus, mas nós podemos fazer essa substituição metonímica. Ouvimos bastante Jorge e Mateus. Então, esse aqui é mais ou menos também substituir a parte pelo todo. O todo é a obra e parte dessa obra é seu autor. Uma outra forma muito comum na linguagem falada é substituir o conteúdo pelo seu continente. Vamos ver aqui os exemplos, que vocês já vão reconhecer logo. Isso todo mundo fala, ó.
comi 2 pratos no almoço. Ninguém come o prato, as pessoas comem a comida que está no prato, mas nós fazemos essa substituição, né? Substituímos o conteúdo, a comida, pelo seu continente, o prato. Mesma coisa aqui, ó. Bebeu uma garrafa inteira de refrigerante e ainda queria mais. Então, ninguém bebe a garrafa, as pessoas bebem o conteúdo da garrafa, nesse caso, o refrigerante. Então, substituição do conteúdo pelo seu continente, pelo seu recipiente. Um outro exemplo, e esse exemplo é bastante comum na linguagem jornalística, na linguagem científica também, né, em estudos, é substituir o plural pelo singular. Ou seja, uma palavra que representa toda uma categoria. Vamos ver aqui 2 exemplos. O primeiro, em muitas ocupações, a mulher ainda ganha menos do que o homem. Então, não é uma mulher e um homem. Mulher e homem aqui representam categorias, o conjunto das mulheres e o conjunto dos homens. Mesma coisa aqui, ó, o profissional da saúde está exausto nesta pandemia. Então, você não tem, na pandemia, lógico, um profissional da saúde. Aqui, o profissional da saúde representa a categoria dos profissionais da saúde. Então, é um singular pelo plural. Uma parte, de novo, né, que é um só, que representa o todo, que substitui o todo. Também uma outra forma, uma outra categoria da metonímia é substituir a marca, o produto pela sua marca. Esse aqui, então, ó, é muito comum. Tomei uma Coca-Cola. Então, a Coca-Cola é uma marca, ninguém toma a marca, toma o refrigerante que tem essa marca. Mas ninguém diz assim, tomei um refrigerante da marca Coca-Cola. Todo mundo fala direto, tomei uma Coca-Cola. E a partir de hoje, todo mundo já sabe que isso é uma metonímia, tá substituindo, né, um refrigerante, né, que é um produto, pela marca toda. Né? Lembrando que a metonímia também tem esse sentido inverso. Ela pode ser a substituição de um todo por uma parte desse todo, que é o que a gente tem visto nessas categorias, mas ela pode ser também a substituição do todo por uma parte. Então, o todo é o refrigerante dessa marca, é representado só pela marca Coca-Cola. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Ele chegou dirigindo um Mercedes. Então, não é um Mercedes que é a marca. Ele chegou dirigindo um automóvel da marca Mercedes, né? Mas ninguém diz isso tudo. Todo mundo já fala direto dirigindo um Mercedes. Ou até tem gente que fala, coloca esses carros mais elegantes, né? De marcas mais elegantes no feminino. Chegou dirigindo uma Mercedes, né? Então, Mercedes aqui é a marca e substitui o automóvel. Então, a substituição do produto pela marca, isso é muito comum quando as marcas são muito conhecidas, muito famosas, a gente tem a tendência de praticar essa metonímia. Um outro tipo de substituição, que é da parte pelo todo, por exemplo, é a substituição do abstrato pelo concreto. Então, vamos ver direto aqui o exemplo. Só ele tem cabeça para resolver esse problema. A cabeça aqui significa inteligência, né? E aí, vocês vão dizer, mas isso parece uma metáfora. Tem razão, esse parece uma metáfora e pode ser confundido. E até eu nem colocaria errado se vocês, por exemplo, numa prova, numa atividade, dissesse que isso é metáfora, né? Pode até ser uma metáfora também. Essa daqui é a categoria da metonímia que mais se aproxima da metáfora. Mas por que ela é considerada, então, uma metonímia? Porque você está substituindo o local aonde esse sentimento, né, esse objeto, no caso é a inteligência, que é abstrato, mora, entre aspas, né? Mora. Então, a inteligência mora na cabeça. Então, só ele tem cabeça para resolver esse problema, substituindo inteligência, quer dizer, você está substituindo o sentimento ou a categoria, a habilidade, que no caso é a inteligência, pelo órgão onde ela mora, ao qual ela está relacionada.
é parecido aqui, ó. Eu não tenho estômago para participar dessa farsa. Estômago está relacionado ao sentimento, né, a um sentimento. Nesse caso é indiferença. Eu não tenho indiferença para participar dessa farsa. Porque em muitas culturas, né, na cultura brasileira, latina, como a nossa, o sentimento está relacionado ao coração. Mas existem muitas culturas, e um pouco na nossa também, que o sentimento está relacionado ao estômago ou à barriga. Então é isso, eu não tenho estômago para participar dessa farsa, está substituindo o local onde o sentimento mora, né, pelo órgão que está relacionado a ele. Vamos ver aqui um exemplo na música, né? Então eu selecionei essa música conhecida do Luan Santana. Chega de palhinha, tá, gente? Não vou dar mais palhinha, não. Te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Eu sei que vocês vão me pedir depois porque parou, etc. Mas dessa vez eu só vou mostrar aqui onde está a metonímia, ó. Seu coração. Tem a ver com o mesmo exemplo, a mesma categoria que a gente acabou de ver. Coração é o lugar, né, onde mora o sentimento. Então, ele não vai ganhar o coração da pessoa exatamente, vai ganhar o seu amor, a simpatia, vai ganhar, né, que é o abstrato, vai ganhar a pessoa. Então, coração está substituindo o sentimento que está relacionado a esse órgão, amor ou simpatia. E olha só, no continuidade da música tem também aqui várias metáforas. Ó, você é raio de saudade, meteoro da paixão. Né? Substitui você, né, a pessoa, por raio de saudade, meteoro de paixão. Duas coisas de naturezas diferentes, aproximados por uma característica em comum. Né? Vamos ver alguns exemplos, 2 exemplos aqui na literatura também, que eu extraí de textos literários. Aqui é uma frase de um conto do escritor brasileiro Murilo Mendes. Trabalha o piano, não só Chopin, como ainda os estudos de Czerny. Aqui, estudos de Czerny, está dizendo, Czerny é um compositor, mas ele é bem famoso, né, para quem estuda piano, pelos estudos de piano que ele compôs. Agora aqui, ó, tem propriamente a metonímia, né? Então, trabalha o piano, não só Chopin. Chopin é o compositor das músicas que a pessoa está tocando ao piano, né? Então, deveria, né, se fosse completo, se não fosse usar a metonímia, aí ficaria assim, trabalha o piano, não só as composições de Chopin, como ainda os estudos de Czerny. Então, essa substituição é a substituição da obra pelo seu autor. E um exemplo aqui é de um livro do escritor francês Victor Hugo. A nuvem carregada, espanto do marujo. Né? Então, aqui seria espanto dos marujos. Né? Essa daqui é aquela categoria em que o singular representa todo um conjunto, né? Então, a nuvem carregada, espanto dos marujos, né? Então, aqui é espanto do marujo para substituir esse conjunto. Pessoal, existem ainda outras categorias de metonímia. Eu também selecionei algumas aqui. Pode ser que vocês, estudando metonímia em outros lugares, pesquisando na internet, vocês vão ver ainda outras características, outras categorias relacionadas à metonímia. Mas essas aqui é que nós vamos trabalhar mais. E o importante é você saber que a metonímia é essa substituição de um conjunto de algo por uma parte dele, por uma característica que está relacionada a ele. Estudando essas categorias que vocês viram aqui, né, nesse nosso vídeo, nessa nossa apresentação, vocês já viram as principais, as que mais são usadas. E aí eu acho que já dá para fazer aquilo que a gente falou, vocês já irem afinando o seu ouvido, a sua leitura para reconhecê-las, tá bom? E aqui nós terminamos de falar da metonímia e espero vocês no próximo vídeo. Até lá, beijo!